O clima do Mato Grosso, ele depende muito das frentes frias que chegam até aqui. E se as frentes frias não chegarem, como foi o caso desse ano, em que na realidade esse período de dezembro e janeiro a chuva ficou abaixo do esperado, agora voltou a chover um pouco mais, mas a chuva ficou abaixo do esperado. Então, o mecanismo que produz chuva aqui são as frentes frias. Quando você vê na televisão, diz, uma frente fria passou pelo Rio Grande do Sul, ela vai continuar. Mas se tiver um sistema de alta pressão que bloqueia a entrada dela, então não vai produzir chuva. Sob o ponto de vista da estação seca chuvosa, é muito bem definida. Chove de outubro a março e de abril a setembro é seco. Então o nosso grande problema agora é saber como é que esses sistemas de alta pressão vão interferir na entrada das frentes frias durante o período chuvoso, que é o período de cultivo. A manter mais a frequência do tipo desse clima que nós tivemos nesse ano, 2014, 2015, nós vamos ter que ter cuidado e adotar medidas que se conserve mais água no solo. Tipo, ter mais matéria orgânica no solo, que retém água, procurar fazer obstáculos para obrigar a água a se infiltrar. Ela empoça e depois se infiltra. E eu tenho uma preocupação quanto a esse plantio direto, porque, na realidade, as camadas um pouco mais abaixo do solo, elas começam a ficar compactadas. E aí tem uma dificuldade de infiltração de água e, consequentemente, não adianta você utilizar nutrientes, o adubo, porque aí a planta não tendo água, não tem como funcionar. Por exemplo, agora mesmo nós vimos que a absorção de fósforo se dá por difusão, ou seja, você precisa pegar a água, dissolver esse fósforo para a planta poder absorver, né? Então, se não tiver água para a raiz da planta, fica difícil. Então, existem várias técnicas que podem se utilizar para compensar isso, como, por exemplo, colocar então os nutrientes mais profundo, fazer com que a planta vá buscar isso, tenha um sistema radicular mais avolumado para poder explorar um volume maior do solo e, consequentemente, ter mais água disponível durante um período. Se o veranico for relativamente curto, 2, 3 semanas, a planta passa por isso sem problema nenhum, né?